O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje nós vamos conversar com a coordenadora da Central de Transplantes aqui de Caruaru, de transplantes de órgão, a Rayane Monteiro. Bom dia, Rayane, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, Rayane. Então, a gente vai conversar um pouquinho porque saiu uma pesquisa, que disse que as doações de órgãos elas aumentaram em quase 60% nesse ano de 2021 em comparação ao ano de 2020, Então, Rayane, o que eu queria saber de você é o que esse aumento representa e qual é a importância dele, assim, no plano geral para o Brasil. Isso procede mesmo. Nós tivemos um ano muito difícil em 2020, com o início e com o agravo da pandemia. Isso fez com que a gente tivesse uma perda muito alta no número da doação de órgãos e, consequentemente, a fila de transplantes, de pacientes aguardando por órgãos na fila de transplantes, ela aumentou de forma muito considerável. Essa fila aumentou muito e com a diminuição das ondas de casos e de mortalidade, com o avanço da vacinação, com o aumento da possibilidade de testagens de paciente, devido aos profissionais estarem sabendo lidar um pouco mais com a Covid, que antes era muito desconhecido, a gente conseguiu aumentar o número de captação e de transplante de órgãos. Isso é muito importante para o Estado, porque nossa lista ainda é alta, mas a gente está conseguindo diminuir ela de forma bem significativa. E aí, para isso, além da diminuição da pandemia, é importante também que as famílias, que as pessoas conversem em casa, dialoguem sobre o assunto, para que em uma eventual possibilidade de doação de órgãos, eles possam estar cientes do sim do doador. Qual é a situação atual da lista de doação de órgãos aqui em Caruaru no momento? Veja, existe uma fila única, é uma fila única do Estado. No ano passado, no ano de 2020, de janeiro a agosto, nesses primeiros meses do ano, por exemplo, com coração, a gente teve 14 doações de coração e em 2021 a gente já teve 22. Isso refletia um aumento de 57%, por exemplo. Córnea, que é um órgão que é muito, na verdade, um tecido que é muito aguardado também na fila. No ano passado, nesse período de janeiro a agosto, a gente teve 219 córneas doadas e em 2021 a gente teve 404 córneas, refletindo um aumento de quase 25%. E assim foi na maioria dos órgãos que a gente tem de doação aqui em Pernambuco. Rayane, o mês de setembro é um mês, assim, escolhido, que é para justamente tentar trabalhar essa questão da doação de órgãos entre as pessoas, tentar explicar um pouquinho sobre esse assunto. Como uma coordenadora da Central de Transplante, o que você poderia dizer para as pessoas que ainda não se declaram doadoras de órgãos, para tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto? Pronto, é muito importante falar sobre isso, porque até alguns anos atrás, as pessoas se declaravam não doadoras, por exemplo, através da carteira de identidade. Então, as pessoas que não desejavam ser doadoras de órgãos, elas colocavam essa observação em um documento de identidade, e isso de uns anos para cá não existe mais, mas algumas pessoas ainda carregam essa informação. Então, a coisa que é super importante a gente falar aqui, deixar claro, é que não é dessa forma mais que acontece, não é desse jeito que você vai ser um doador. Então, para que você seja um doador de órgãos e tecidos, é preciso que a família esteja consciente e autorize essa doação. Então, a gente aborda a família no momento mais difícil da vida deles, no momento de muita dor, de muita tristeza, de um luto profundo, e quando o doador, quando o paciente em vida conseguiu conversar com a família sobre o desejo de ser um doador, por exemplo, quando a gente aborda a família já conhecia o desejo do doador e aí dá um sim para que a vida possa continuar. Então, o melhor caminho é o diálogo. A captação e o transplante, ele só acontece após a autorização do familiar. Muito obrigada, Rayane. Por nada, estou à disposição. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a coordenadora da Central de Transplantes aqui de Caruaru, que falou um pouquinho sobre como está a situação da doação de órgãos no momento.
Voltamos ao estúdio.